Oi, gente. Coisa boa. Já tô vendo várias pessoas conhecidas. Sejam muito bem-vindos, tá bom? Enquanto o pessoal vai chegando pra gente conversar sobre relacionamentos, eu vou me apresentar um pouquinho, que é o tempo que a galera vai entrando, tá bom? Então, eu sou Maísa Picasso, eu sou terapeuta, atualmente trabalhando online nessa quarentena, atendendo crianças, jovens, adultos, família, casal e constelação familiar online. De canal no YouTube, Maísa Picasso, onde eu coloco essas lives todas lá. Depois vocês vão poder ir lá e assistir, compartilhar para outras pessoas. Depois dessa fase da quarentena que vai passar, eu volto a fazer atendimentos presenciais também. E eu também faço grupos, gente, palestras solidárias, com entradas de 1 quilo de alimento, material para a gente doar para alguma instituição, roda de cura, grupo de mulheres, grupos vivenciais, grupos terapêuticos para falar sobre relacionamentos, família, ansiedade. É bem legal, tá? Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre relacionamento. É um tema sempre muito pedido, né? É um tema que todo mundo sempre quer conversar. E nessa quarentena a gente sente que isso tá mais demandado, a demanda tá aumentando, porque a convivência está acelerando alguns processos internos nas pessoas. Então muita gente está tendo vontade de falar tudo e mais um pouco que nunca disse para as pessoas, com vontade de fazer DR e lavar a alma em várias conversas dentro de casa. E aí eu peço para vocês logo muita calma nessa hora. Nós estamos vivendo um momento delicadíssimo no mundo todo, né? Pode não parecer, mas é uma espécie de guerra, né? Uma guerra, ela tem seu aspecto emocional, mental, tem seu aspecto físico, tem seu aspecto econômico, né? Nossa Senhora, é uma completa. E a gente precisa ter muita calma nessa hora, vibrar aquilo que o mundo tá mais precisando e que você tá precisando, porque toda energia que você emana volta para você. Então, de cara, queria dizer isso. Se você tá pegando fogo nessa quarentena com seus relacionamentos, calma, respira, assiste essa live, reflete e recomeça, tá bom? Tem uma coisa também que eu queria falar com vocês. Eu tenho visto muita gente comentar assim: Mai, eu tô me sentindo confinada, eu tô me sentindo preso nessa quarentena. E eu queria dizer assim pra vocês: a forma como a gente fala influencia muito nas coisas que a gente cria pra vida da gente. Então, se você diz que tá confinado, tá preso, isso tem uma vibração, vocês percebem? Tem um peso, já causa até uma sensaçãozinha ruim. É muito diferente quando você fala: eu tô em quarentena, eu tô ajudando o processo de cura do mundo ficando em casa, eu tô tendo a oportunidade de fazer coisas que eu nunca fiz, eu nunca tinha tempo. Então observe como essas outras expressões, elas trazem uma leveza no falar. E elas vão te ajudar a criar uma realidade assim no seu dia a dia. Pois é, dentro de relacionamentos, da mesma forma, o primeiro convite que eu faço para você é você refletir a forma como você também fala. Aposto aqui que todo mundo um dia ou já falou ou já ouviu alguém dizer assim: relacionamento é complicado, lidar com outro é difícil. Eu ouço essas expressões sempre e já falei muito. Hoje em dia eu já me contenho mais, já tento falar de uma outra forma, porque é a mesma coisa que eu acabei de dizer. Quando você diz que já é complicado, que já é difícil, já tem um peso. A gente acaba criando e atraindo isso para a nossa realidade. Ao invés disso, você pode dizer: lidar com outro é uma aventura, é inusitado, requer atenção, requer disponibilidade, requer observação constante, mudar, né?
certas coisas. Então, observe como é mais leve. É muito mais leve, muito mais sutil do que quando você diz é complicado, é difícil. Vocês percebem? Então, hoje eu vou dar várias dicas assim, tops, vários pontos que vocês vão ver como podem pensar sobre relacionamentos de uma maneira diferente. A primeira dica é essa. Toma cuidado com a frase que você fala, do peso que você dá dos seus relacionamentos, tá bom? Segundo ponto que eu quero falar é o seguinte, e é top esse também. Existem bilhões de pessoas no universo. Bilhões. Ninguém é igual a ninguém. Por que será? Será que não significa que existe uma razão de sermos tão diferentes uns dos outros? Será que realmente vale a pena que a gente tente tanto conduzir o outro por um caminho mais parecido com a gente, para que o outro seja como a gente imagina que ele deve ser, que pense como a gente imagina, sinta como a gente imagina? Vocês percebem? Então deve existir um motivo disso ser assim. Talvez desejar tanto que o outro seja como a gente espera que ele seja não seja o melhor caminho, o caminho ideal. Vocês percebem? Então, tem uma frase muito comum que a gente fala hoje em dia, assim, que a gente diz assim, eu que lute, né? Eu que lute. Mas eu queria dizer assim para vocês, essa luta, ela não existe quando você coloca os seus relacionamentos no lugar onde deve. Quando você entende que esse outro é diferente de você. Quando você entende que para lidar, você vai ter que ajustar certas coisas em você. Quando você para de tentar que o outro seja como você espera, como você pensa, como você acredita, a luta, ela vai deixando de existir. E esse também é uma dica muito importante. Então, esse peso que a gente vê quando a gente diz que é difícil, que está muito associado a como a gente se relaciona, a como a gente conduz o relacionamento. Se a gente tá nessa vibe de tentar mudar o outro, realmente... Deixa eu ver alguns pontos aqui pra gente falar. Muitas vezes a gente faz isso porque é como se fosse assim, é tão difícil que eu mude, então inconscientemente eu começo a exigir que o outro mude. Tipo, ele que mude, eu não tenho condição de mudar, a gente nem percebe, são movimentos inconscientes, meus amores. Tem um outro ponto também muito legal que eu percebo aqui, que é uma mania que a gente tem, e de certa forma tem a ver isso que a gente estava falando, a mania que a gente tem de se intrometer na vida do outro, né? Relacionamento, ele exige respeito. Quando a gente parte do pressuposto que a gente tem o dever, a obrigação de dizer ao outro como ele deve ser, como ele deve pensar, como ele deve sentir, as coisas começam a complicar. Então eu queria dizer para vocês algo que eu sinto que algumas pessoas têm um pouco de dificuldade, mas é verdadeiro e eu preciso dizer. A missão de vida do seu parceiro não é ser sua esposa, ser seu esposo ou ser sua esposa. A missão de vida do seu filho não é ser seu filho. A missão de vida dos seus pais não é ser seus pais. É muito além disso. A missão de vida de cada um de nós tem a ver com o quanto a gente vai investir no autoconhecimento, tem a ver com se conhecer, tem a ver com você descobrir quem você é de verdade e não quem você pensa que você é e não quem você sente que você é. Então, isso acontece também com todos os seus familiares que você tem dificuldade. Essas pessoas, elas não estão com você de uma maneira assim... é a missão de vida, eu nasci para ser mãe, eu nasci para ser pai, eu nasci para ser esposa de fulano, não é isso.
A tua missão de vida é se conhecer, é investir profundamente, que nem a cebola, eu sempre falo isso, as camadas da cebola, a gente vai retirando, ó. Eu não sou isso, eu não sou isso, eu não sou o que esperam de mim, eu não sou o que eu penso, eu não sou o que eu sinto, eu não sou essa personalidade, eu não sou o meu passado, eu não sou os meus traumas, eu não sou as minhas crenças, eu não sou as expectativas que o outro cria sobre mim, eu não sou as conveniências e regrinhas sociais. Então, essa é a missão de vida de cada um de nós. E quando a gente se brinca, a gente fica tão relacionado com aquele seu parceiro, com aquele seu filho, e aí de repente você como mãe, você imagina que você tem o direito de dizer tudo para o seu filho e querer que ele seja como você, que ele seja como você, que ele supra as suas necessidades e as suas carências, sabe? E muitas vezes, meus amores, o caminho não é esse. Então, o seu parceiro, ele não é um engenheiro da prefeitura para tapar os nossos buracos de inseguranças, carências, angústias, expectativas que a gente tem sobre a vida. Os nossos pais, eles não estão aqui para suprir 100% das nossas necessidades. Parece que vai ficar eternamente como os nossos pais, dando tudo, dando tudo, dando tudo. Sabe, meus amores? Então, quando a gente compreende que a missão de vida do outro não tem nada a ver com você, a gente para e pensa, ué, mas então, por que eu tô me relacionando com ele? Você se relaciona com ele por um motivo simples. Vocês estão dividindo um tempo, um espaço e experiências. Mas a sua missão ainda é só sua e a dele é só dele. Então, quando a gente começa a deixar esses conteúdos fazerem efeito dentro de nós, a gente começa a olhar para os relacionamentos de uma outra forma. Vai diminuindo o peso, sabe? Então, de repente, você que olhava para sua mãe e brigava com ela praticamente todos os dias, transformando aquele relacionamento, aquele cotidiano num verdadeiro inferno, pelo amor de Deus. Você é assim, você tem que ser assim, você tem que ser assim. A gente não percebe como é um crime isso, sabe por quê? Porque a sua mãe, ela nunca vai conseguir ser você. Aí ela deixa de ser aquilo que ela tem que ser, que é investir nela mesma e a forma como ela vê o mundo, ela sente o mundo, ela convive com tudo isso, é completamente diferente da sua, e ela sai do lugar dela para tentar se encaixar no seu lugar, no seu espaço, e ela nunca vai conseguir chegar no seu espaço. Ela nunca vai conseguir ser como você. Então ela sai do dela e ela fica nesse abismo. E é por isso que muitos relacionamentos terminam. Faça o teste. Quanto tempo você consegue viver usando sapatos apertados de um número menor que o seu? É só uma metáforazinha, uma comparaçãozinha para a gente perceber como é viver a vida em um papel que não é teu. Como é ceder esse lugar e esse espaço que deveria ser meu para tentar ver o mundo numa perspectiva completamente do outro. Então, por isso que é um crime quando a gente faz isso com o outro. Darcy Ribeiro, o escritor, ele diz assim, cada um pensa como pode. Eu trouxe essa frase para mim, eu sempre uso, cada um pensa como pode, sente como pode, vive como pode, ama como pode. De repente aquela pessoa, ela só tem condição de naquele momento ir até ali. É o nível de consciência dela e tá tudo bem. Mas quando a gente entra nessa guerrinha, quando a gente entra nessa necessidade de tentar convencer o outro a ser mais como a gente, aí as coisas complicam pesado. Nós não somos mais crianças. Lembra quando a gente era criança, principalmente as mulheres daqui que estão na live, estão assistindo esse vídeo, vão se lembrar. Quando a gente brincava de boneca, que a gente dizia, essa boneca tá fazendo isso, essa tá fazendo isso, Então, nossos familiares não são nossa Barbie.
Não são nossas bonecas, nossas marionetes. A gente tem que compreender que ali a gente está lidando com um verdadeiro Deus. Jesus já dizia isso, não dizia? Vós sois deuses. Então ali é um verdadeiro Deus e você tá botando ele desse tamanho, ó, como se ele fosse um boboca. Porque ele não é como você e ele não tem condição de ser. Se ele tivesse que ser como você, ele teria sido criado como você. Ele teria sido criado pela vida como um clone ou como outro igual a você. Mas existe um porquê tudo isso. Então, olha as dicas que a gente já trabalhou aqui hoje. Tomar cuidado com a forma como a gente fala. Então, quando você diz relacionamento é difícil, lidar com outro é difícil, isso aí a gente já começa a criar essa realidade. Quando a gente compreende que a vida tem bilhões de pessoas no planeta Terra e ninguém é igual a ninguém, isso significa que tá tudo bem ser diferente. Tá tudo bem que o outro seja diferente de você. O errado é a gente tentar fazer com que ele seja igual. Quando a gente compreende que a missão de vida de cada um não é suprir as carências, necessidades e inseguranças nossas. Só existe uma pessoa que tem esse dever de suprir as suas carências, as suas necessidades, as suas inseguranças, até o momento em que você descobrir que não tem carências, não tem necessidades e não tem inseguranças, porque esse dia vai chegar. É você. Você é a única ou o único responsável por isso. Então, não demande que o outro, não sobrecarregue o outro com um papel que não cabe a ele, tá bom? Eu queria também falar uma coisa assim que eu vejo quando a gente, por exemplo, tá numa discussão, quando a gente tá em casa, a gente tem uma mania, a gente fala assim, não, mas eu só quero expor o meu ponto de vista, não é. No fundo, a gente quer estar certo, a gente quer convencer. Normalmente as discussões vão por aí, sabe? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque quando você tem uma postura de querer estar certo, você vai ficar naquela teimosia, isso é extremamente desgastante e não vai para lugar nenhum. Porque como a gente acabou de dizer aqui, cada um vai ver a vida como pode. Minha mãe, desde pequena, ela sempre falou uma coisa para mim. Ela dizia assim, Mai, em um relacionamento, a verdade nunca está de um lado só. Então, se você tá aqui, o marido e a mulher, o marido, quando ele coloca as suas questões, ele está acreditando 100% de que ele está certo. A esposa, quando está colocando suas questões, ela está acreditando 100% de que está certa. Mas a verdade, ela é muito maior do que esses pequenos recortes e pontos de vista. Então, a gente tem que tentar chegar em um consenso entre esses pensamentos, porque os dois vão trazer coisas muito importantes, os dois vão trazer elementos que, se a gente parar para ouvir, a gente muda. Então, às vezes a outra pessoa, ela traz ela fala até uma verdade, mas não escolhe muito bem as palavras, que a gente tem a sabedoria de na hora respirar fundo e mesmo que depois a gente pare para refletir que aquilo ali tem muito e muita verdade. Então, lembrem-se disso, a verdade, ela nunca vai estar de um lado só na hora do relacionamento, tá bom, meus amores? Um outro ponto essencial para a gente falar, talvez seja o ponto mais importante da conversa inteira, é o seguinte: o outro é você. Em algum grau, o outro é você. Aquele velho mundo em que a gente acreditava que existem divisões e fronteiras entre as pessoas, entre os países, caiu. E a gente teve agora com o Covid-19 uma grande prova disso. Uma gripe na China. O mundo todo está passando por isso. Então a gente tem que parar com a mania de viver levantando barreiras, procurando
características que nos separam e nos dividem. A gente faz isso, a gente está sempre dizendo, fulano é assim, eu sou assado, fulano é assim. A gente está sempre pontuando aquilo que nos divide. E raramente a gente sai sinalizando todos os pontos positivos, por exemplo, que o seu parceiro tem, que teu pai tem. Você já experimentou fazer isso? Eu já experimentei fazer isso. Eu faço, volta e meia eu faço isso. E não só com parente, eu faço isso às vezes no trabalho, com várias pessoas. Eu tiro aquele dia para dizer às pessoas o quanto elas são importantes para mim e qualidades que elas têm. É impressionante a mudança. As pessoas mudam, eu mudo, a energia do ambiente muda. Então, esse é um convite que eu tô fazendo aqui para vocês. Quem sabe hoje ainda ou amanhã que vocês acordem ao sair do quarto, te inspirem a poder dizer para as pessoas o quanto elas são importantes, apesar de todas essas divergências, e todas elas têm qualidades, que vocês possam ver isso e comentar, e vocês vão perceber a diferença. Mas voltando para o assunto que eu estava dizendo, o outro sou eu. Vou dar um exemplo. Esse é um dos pontos mais importantes, tá? Eu amo fulana. Eu penso algo sobre fulana. Eu reflito algo que fulana disse. Eu me irrito com algo que fulana fez. Eu acho insuportável o comportamento de fulana. Eu me zango profundamente com fulana. Eu estou profundamente grata com o que fulana disse. Eu estou o tempo todo me relacionando comigo e não percebo. Olha o que eu acabei de dizer. O tempo todo eu. Então, quando eu me relaciono com as pessoas, é como se eu estivesse me relacionando comigo, na verdade. E o outro é como se fosse um espelho para mim, com que eu aprendo o tempo todo, uma escadinha, para eu ir cada vez mais me conhecendo, me melhorando, tomando consciência sobre quem eu sou. Vou dar um outro exemplo. Observe, quando todo mundo é assim, quando a gente acorda do nada feliz, perfeito, maravilhoso, aquele dia é incrível. A gente acorda de um jeito que absolutamente nada consegue tirar a gente do sério, correto? Isso acontece com todo mundo, né? Mas tem dias que a gente acorda no extremo oposto, a gente acorda tão chateado, do nada, tão irritado, que absolutamente nada consegue fazer a gente ficar feliz. Mas o dia, ele vai acontecer da mesma forma. Só que, quando eu tô bem, meus relacionamentos serão ótimos naquele dia. E quando eu não tô bem, meus relacionamentos serão ruins naquele dia. Esse também é um exemplo para mostrar pra gente como, na verdade, os relacionamentos, eles estão no centro da nossa mão, da nossa vida. Nós temos grande parcela de responsabilidade nisso. Porque pare e pense. Peraí, se eu estiver bem, meus relacionamentos estão bem, então significa que se eu ficar 90% do meu mês, do meu ano, do meu trimestre, do meu semestre, tranquila. Isso não significa que não vão acontecer adversidades, mas você está se mantendo tranquilo. Isso significa que você vai ter ótimos momentos de relacionamento naquele período. Então isso mostra pra gente como que as coisas estão mais na nossa perspectiva do que na perspectiva do outro, graças a Deus. Você já pensou se eu viesse aqui para dizer, olha, o problema do seu relacionamento é o outro? Você ia dizer, gente, e agora eu faço o quê? Então eu tenho que mudar o jeito de ser de fulano para que fulano não me magoe. Eu tenho que mudar o mundo inteiro para que não me magoem, para que não me machuquem, para que não digam nada que vão me machucar.
Mas a vida não é assim, é exatamente o contrário, é a gente que vai se tratando, se fortalecendo e se melhorando a tal ponto de que as coisas elas não têm mais esse peso. Entende, meus amores? Então, se eu tiver que dizer assim pra vocês, como ter relacionamentos saudáveis, eu digo, cuide de você, tenha um relacionamento com você mesmo mais saudável. Comece a enxergar o outro de uma outra forma e comece a enxergar a si mesmo de uma outra forma. Quando você senta para jantar com aquelas pessoas, você vai olhar para aquela cena e vai dizer assim, ó, todas essas pessoas sou eu mesma em algum nível de consciência. Então, quando elas discutem entre si, aquilo é um aprendizado para você. Quando elas falam algo, você pode tomar alguma coisa dali para si, para sua melhora. Tudo ali, em algum grau, é você. Quando a mudança é assim, você muda internamente, seu mundo externo muda. Se eu tivesse de dizer assim para vocês, como ter relacionamentos mais saudáveis, eu diria, esse ponto também é importante, prestem bem atenção. Tomem consciência de si mesmo. Maísa, como que eu faço para ser mais feliz? Tome consciência de si mesmo. Maísa, como eu faço para que a minha vida mude da água para o vinho, eu seja mais realizada, mais isso, mais aquilo, corajosa, não tenha medo? Tome consciência de si mesmo. Tomar consciência de quem você é, o que eu falei, a missão de vida da gente. Quem eu sou? Será que eu não estou vivendo no que eu penso que eu sou? Numa perspectiva diferente? Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Imagine um quarto escuro, totalmente escuro, você não enxerga nada. Para você se movimentar naquele quarto, você vai se bater nos móveis, tá tudo escuro. Para você passar pelos obstáculos, atravessar os obstáculos, vai dar um maior trabalho, você vai se bater neles, vai ter que tatear. É mais ou menos uma vida inconsciente. As coisas vêm e afetam a gente de uma forma porque a gente não sabe lidar de outra maneira com aquilo. Aí, de repente, nesse quarto escuro, você dá um chute na quina da mesa ou na quina da cama. E você fica pé da vida. O que é que essa mesa tá fazendo nesse lugar? Uai, meu pé! É mais ou menos como se fossem os seus relacionamentos. Eles estão ali, as pessoas estão ali sendo quem elas são. Há um certo conflito. Você ainda se zanga com elas porque elas estão sendo quem elas são. Então você se zanga com a mesa por estar no meio do seu caminho. Então você se zanga com aquelas pessoas por elas estarem no meio do seu caminho. E para sair do quarto escuro, faça ideia, o trabalho que não vai dar para você conseguir ultrapassar todos esses obstáculos e chegar até a porta. Essa é uma vida assim, ó, zumbi, uma vida inconsciente. Eu tô lendo uma mensagem aqui dizendo assim, se a gente fizer tudo isso e o outro não muda, não se ajuda. Não é nosso papel, necessariamente não é nosso papel dizer ao outro o que ele tem que fazer. Nossa própria história de vida, nossa mudança, nossa forma de ser já influencia o outro na mudança. Quando você vive na verdade, quando você vai pontuar algo positivo para outro, você pode escolher suas palavras bem, sabe, sem entrar no conflito, dizendo para ele como ele pode mudar, ele deve, olha, mas você precisa tomar muito cuidado para você não se envolver demais em uma história que muitas vezes não é a tua, você entende? Eu não sei se vocês estão conseguindo entender isso. Mas deixa eu voltar para o ponto da consciência que talvez ajude vocês.
tá? Vou falar agora do outro extremo. Eu falei do quarto escuro, que seria uma vida na inconsciência, e agora eu vou falar do outro extremo. Imagine esse mesmo quarto claro, totalmente claro. Você enxerga o obstáculo? Olha, a mesa tá ali, a cama tá ali, a cadeira está ali, o guarda-roupa está ali, ou seja, eu enxergo essa dificuldade e me desidentifico muito rapidamente com ela. Eu entendo que essa dificuldade não me define, eu entendo que essa dificuldade não sou eu, que eu sou muito mais do que isso. Por quê? Porque eu estou na busca de descobrir quem eu sou de verdade. Então, facilmente eu me desidentifico dessas dificuldades, da mesma forma que eu, com o quarto claro, eu consigo olhar aqueles objetos e atravessá-los. Então, muito mais dificilmente eu vou dar um chute na quina da mesa ou na quina da cama, ou seja, eu tenho muito mais facilidade de ter relacionamentos mais saudáveis, mais curativos. Por quê? Porque eu tô bem. E a saída, que é a porta, digamos assim, a linha de chegada, você consegue atravessar também com muita facilidade. Olha, tô vendo a porta ali. É só eu caminhar até ela, mirando na porta, eu abro a porta e saio. Então, essa é uma vida com consciência. O que eu tô trazendo para vocês, meus amores, é mais ou menos assim, ó. Imaginem, você tá na quarentena, aí você sai do seu quarto e se irrita com tudo. O que eu trago para vocês, antes de vocês chegarem e criarem o maior conflito, é você voltar para você e perceber, será que essa irritação que eu tô sentindo, que eu não tô aguentando ninguém dentro de casa, será que isso não é meu? Será que eu não tô, na verdade, muito chateada com a minha vida, com as coisas que eu não tô conseguindo mudar, com as coisas que eu não tô conseguindo fazer e tô despejando isso no outro? É nesse sentido que eu digo, que eu trago para vocês analisarem o outro como você, o relacionamento como possibilidade de você mesmo fazer a mudança. Imagine se você pensa assim, imagine se o seu parceiro pensa assim, que maravilha! Então, se você sai do quarto e tá achando tudo muito insuportável, pare para pensar se a insuportável, na verdade, não é você. Se não é você que não está suportando a sua própria companhia. Então, é nesse sentido que eu digo, quando você se conhece, você sabe exatamente o que é seu e exatamente o que é do outro. Fica muito mais fácil se relacionar. Fica muito mais fácil na hora que o outro puxa uma discussãozinha, você escolher se você se envolve nessa discussão ou não. Você percebe facilmente que aquele conteúdo é dele. E aí depois você pode sentar para conversar com ele sobre aquilo. Mas você entende que você não precisa levar tudo a ferro e fogo para o seu coração. Você vai entender que nem tudo que o outro disser foi com 100% de intenção de te ferir. Por quê? Porque você olha para o outro e consegue perceber que aquela chateação e aquela irritação é dele. Naquele momento não é sua. E tudo isso é possível como? Porque você investe em seu autoconhecimento. Esse autoconhecimento pode vir de terapia, palestras, meditação. Gente, a meditação é de graça e é uma das ferramentas mais incríveis que existe na face da Terra. Eu, inclusive, vou até fazer uma live sábado que vem, 18h30, sobre meditação, para a gente meditar juntos e conversar um pouquinho sobre isso. Quando você medita, naquele momento, você diminui a quantidade de fluxo de pensamento, você diminui a quantidade de fluxo de emoções, você diminui as sensações, você não fica parecendo que sua mente está pulando de galho em galho, tô sofrendo no passado, tô sofrendo no futuro, coisas que acontecem no seu dia a dia. E aí o que acontece? Mais silêncio vem para sua vida e você começa a mergulhar nesse silêncio, nessa profundidade e você para pensar,
opa, peraí. Esses pensamentos todos não é o que eu sou. Esses sentimentos todos nem sempre é o que eu tô sentindo de verdade. Esses pensamentos que vêm na minha mente nem sempre são 100% os meus. Eu sou muito mais do que isso. Eu sou muito mais até do que a minha própria personalidade. Quem eu sou então? A meditação, ela tem esse poder de trazer esse silêncio para a sua vida, é extremamente curativo. E é de graça. Isso é investir na sua missão de vida, de descobrir quem você é de verdade. E aos pouquinhos tomar consciência. Então, mais um ponto que eu queria falar para vocês, mas eu meio que já falei também, é aquilo. Quando você muda, tudo muda. A mudança, ela acontece de dentro para fora. Então, essa expressão eu que lute só vai existir, só vai ser real se você acreditar que existe uma luta. Se você começa a investir em você, no seu olhar sobre tudo e a mudar a sua forma de ver, essas coisas vão caindo por terra. Você faz sua própria tarefa de descobrir quem você é. É muito, muito, muito interessante. E a gente não pode esquecer isso, ó, que você e o outro, ó, estão muito embrincados. Muito. Tem um último ponto que eu quero trazer para vocês hoje. É sobre a música de fundo que cada um emana e que cada um emite. Antes disso, eu queria dizer assim que relacionamentos é um tema muito vasto. Eu poderia fazer várias lives e em cada live fazer algo diferente, falar algo diferente sobre relacionamento. Eu tentei trazer alguns pontos que são diferentes. As pessoas não costumam normalmente olhar os relacionamentos por essa perspectiva que eu trouxe. Ela é bem espiritual, ela é bem profunda. Depois vocês podem assistir essa live pelo YouTube ou pelo Instagram, só que o Instagram vai ficar só 24 horas, no YouTube vai ficar para sempre, no canal que eu criei, Maísa Picasso. Assistam de novo, para deixar isso fluir em você e você tentar mudar essa forma de ver. Mas vamos voltar para a música de fundo que eu queria falar. Os índios e xamãs, eles dizem que tudo que existe tem um espírito. Tudo que é vivo, que existe, tem um espírito, tem uma força, tem um fluxo de vida. Se tudo que existe tem uma força e tem um fluxo de vida, então significa que tudo é sagrado e tudo precisa de respeito. Tudo vai vibrar internamente numa música de fundo, que é o que eu quero falar para vocês. Todos nós temos uma música de fundo dentro de nós, que é o que nós somos de verdade, a nossa essência, aquilo que a gente precisa redescobrir. É como se aqui, eu não consigo, acho que tá tão muito perto, é como se desse lado fosse essa música de fundo. E cada vez que você está mais aberto para a vida, cada vez que você, por exemplo, é mais gentil, amoroso, que você perdoa, que você se desculpa, que você realmente tenta ser melhor, cada vez que você investe em você, em descobrir quem você é, que você se abre para a vida, é como se você vibrasse, que você aceita as coisas que você não pode mudar, inclusive as coisas do outro que você não pode mudar. E se concentre em mudar aquilo que está na sua mão para mudar. Cada vez que você faz esse caminho, é como se você vibrasse nessa música de fundo, nesse fluxo de vida. E cada vez que você vai para o caminho oposto a isso, é como se você desenvolvesse um ruído sobre quem você é.
E você vai se identificando com todas essas máscaras, você se identifica com esse ego, você vai se identificando com essas personalidades, com essas muitas caras e essas muitas facetas que você acha que você é, e mistura expectativa dos outros com suas próprias expectativas, vira um samba do crio. Nossa Senhora, vira uma confusão danada. E o que eu tô propondo aqui para vocês nesse momento é que vocês voltem para esse processo original de deixar o peito irradiar essa música de fundo que é quem vocês são de verdade. Tomem consciência de quem vocês são. Sem medo. Sem luta. É só uma decisão, é só uma observação, é só uma atenção que você vai colocar sobre aquilo. Então, se eu quero ser uma pessoa mais positiva, eu decido que eu quero ser uma pessoa mais positiva. Então, a partir desse momento, toda vez que eu agir na negatividade, eu me corrijo. Não precisa ficar triste. Ai, mas eu ainda tô sendo negativa. É isso, é assim mesmo. Agiu na negatividade, corrige imediatamente. Agiu na negatividade, corrige imediatamente. Isso vai ser com tudo. Não precisa luta. O que precisa é observação, atenção, força de vontade, coragem. É isso que precisa. E a gente tem muita mania, como eu falei lá no início, de acreditar relacionamento é difícil, lidar com outro difícil, é muito complicado. Olha, isso são crenças. Se você vibrar nisso, a vida vai dizer amém, vou te dar mais disso. Se você começa a mudar esse ciclo interno, as coisas mudam. Não é que vai virar um conto de fadas, entende? Não vai virar um conto de fadas, mas fica mais fácil. Cada vez que você faz, fica mais fácil. E mais fácil, e mais fácil. Quando você pensa que não, nossa, como é gostoso viver a vida. Como é gostoso lidar com o outro. Como é gostoso se relacionar. Pois é, meus amores. Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido. Eu achei esse tema bem, com essa abordagem que eu trouxe, bem carregada, assim, bem profunda. Assistam de novo. Comecem a meditar, invistam em vocês. Tenham paciência, olhem para o outro com mais amorosidade, do jeito como vocês gostariam que olhassem para você. Lembrem, o outro em algum grau é você mesmo. Lembra que eu falei? Eu estou lidando com fulano, eu sinto algo sobre fulano, eu amo fulano, eu odeio fulano, eu me irritei com fulano, é eu. Nós estamos o tempo todo lidando com nós mesmos e não estamos percebendo. Então, como é que eu entendo que em algum grau o outro sou eu, mas na hora do problema eu digo assim, o problema é do outro? Não pode. Essa mudança, ela está em nossas mãos, tá bom? Um beijo, fiquem em paz, tá? E sábado, se sentirem o chamado, venham participar da live sobre meditação. Para quem já está assistindo esse vídeo no YouTube, é o próximo vídeo que está aí na lista, você também pode assistir. Beijo!